Oi pessoal, meu nome é Isabelle. Hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre junturas do membro inferior. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e qualquer dúvida que você tiver é só colocar nos comentários. Pessoal, quando a gente vai estudar as articulações do símbolo do membro inferior, a gente começa com duas principais que são a sínfise púbica e as sacroiliacas. Para mostrar essas duas articulações para vocês, eu trouxe aqui uma imagem de uma pelve masculina em vista anterior. Aqui nessa imagem, então, distalmente, a gente consegue visualizar a sínfise púbica, que nada mais é do que a união dos dois ossos púbicos no plano mediano. Ela é classificada como juntura cartilaginosa do tipo sínfise e ela não realiza movimentação. Dando continuidade, então, nessa mesma imagem, a gente tem as junturas sacroiliacas, que vocês podem visualizar aqui e aqui, que nada mais é do que a união do sacro aos dois ossos ilíacos. Ela é classificada como sinovial plana monoaxial, porém, apesar de ser classificada como sinovial, ela é uma articulação que não vai ter tanta movimentação assim. Falando então agora para vocês sobre os ligamentos do osso do quadril, eu vou destacar nessa aula 3 deles. A gente tem aqui então o ligamento sacrotuberal, que vai estar ligando essa parte lateral do sacro ao túbero isquiático. Aqui, anteriormente, a gente tem o ligamento sacroespinhal, que vai estar ligando também a parte lateral do sacro, só que a espinha isquiática. Aqui nessa região, a gente tem um importante forame, que é o forame isquiático, esse aqui. O ligamento sacroespinhal, ele guarda uma relação com ele, porque ele subdivide em forame isquiático maior e forame isquiático menor. Nesses dois forames passam importantes estruturas vasculares nervosas que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar melhor quando a gente estudar a região glútea. Ainda sobre os ligamentos do osso do quadril, nessa vista anterior da pelve, a gente consegue visualizar nitidamente o ligamento inguinal. Ele vai estar ligando a espinha ilíaca anterosuperior ao tubérculo púbico. Ele também guarda íntima relação com outras estruturas anatômicas, como por exemplo a artéria ilíaca externa, que vai se transformar em artéria femoral nessa região. Falando então agora sobre a juntura do quadril, a gente consegue visualizar ela nessa imagem, que é uma imagem mais lateral, em que a articulação está aberta. Ela vai ser classificada como sinovial esferoide triaxial, o que significa que ela vai ter uma amplitude maior de movimentos, assim como a gente tem na articulação do ombro. Falando então um pouco sobre esses movimentos, a juntura do quadril ela vai realizar flexão e extensão, como vocês podem visualizar o exemplo aqui à direita da imagem, que vai se dar no eixo lateral. Ela também vai realizar a adução e a abdução, que se dá no eixo antero-posterior, e a gente pode ver exemplificado aqui na imagem esquerda, e vai realizar um movimento de circundação e rotação, que é no eixo longitudinal, que é um movimento composto de adução, extensão, abdução e flexão. E ele nada mais é do que como se a extremidade distal do segmento descrevesse um círculo no plano. Falando então sobre ainda a juntura do quadril, a gente tem duas estruturas a serem destacadas. A primeira delas é uma estrutura fibrocartilaginosa, que é o lábio ou labrum acetabular, que seria esse aí que eu estou apontando para vocês. Logo abaixo, a gente tem o ligamento transverso acetabular. Ainda sobre a juntura do quadril, nós temos uma cápsula articular e 4 importantes ligamentos que eu vou mostrar para vocês. Nessa imagem anterior da pelve, a gente consegue ver primeiramente o mais forte deles em formato de Y, que é esse aqui, o ilho femoral. Posterior a ele, nós vemos o bulbo femoral. Para poder visualizar o ligamento isquiofemoral, a gente tem que ver a pelve numa vista posterior, assim como eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente tem aqui o ligamento isquiofemoral e aqui a gente consegue visualizar mais uma vez o ligamento iliofemoral logo acima. O ligamento iliofemoral, pulpofemoral e isquiofemoral juntos corroboram para a proteção dessa articulação externamente. Por fim, internamente, a gente tem o ligamento da cabeça do fêmur, que é esse aqui seccionado, que guarda uma importante relação com uma artéria, que é o ramo acetabular da artéria obturatória, que vai contribuir para a irrigação dessa região. Caminhando então um pouco mais distal, a gente chega na juntura do joelho. A juntura do joelho, na realidade, é formada por 3 articulações. 2 articulações entre o fêmur e a tíbia e uma entre o fêmur e a patela, o que significa que a fíbula não participa dessa juntura. Ela é classificada como sinovial gínglio monoaxial e, nesse sentido, sua movimentação é de flexão e extensão no eixo lateral, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Algumas literaturas vão considerar que essa juntura do joelho é classificada como biaxial. Nesse caso, sua justificativa se dá de que, além da flexão e extensão, essa juntura poderia realizar rotação medial e lateral. A juntura do joelho, por algumas literaturas, ela é considerada como fraca em termos mecânicos,
Por isso, ela conta muito com a participação das musculaturas, tendões e ligamentos ao seu redor para poder fortificá-la. Eu trouxe aqui então para vocês para falar sobre os ligamentos, essas duas imagens que são do joelho em uma vista anterior, aqui nessa primeira, e numa vista posterior, nessa segunda. Então aqui a gente tem a tíbia e aqui a fíbula. Aqui então, como ligamento extracapsular, nós temos o ligamento colateral tibial e aqui o ligamento colateral fibular. Na vista posterior, lembrando que aqui é medialmente, aqui lateralmente, a gente tem ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular. Falando agora de dois importantes e muito conhecidos ligamentos intracapsulares, que são os ligamentos cruzados, a gente tem aqui ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Na vista posterior, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior. O LCA, que é o ligamento cruzado anterior, ele é um pouco mais fraco do que o ligamento posterior. Nesse sentido, muito frequentemente, quando a gente tem lesões em futebol, handebol, esportes desse tipo, onde há uma torção em que o pé ficou fixo ao solo, a gente tem frequentemente a lesão do LCA. Ainda nessa imagem, a gente consegue visualizar muito nítido os meniscos. Os meniscos são discos semicirculares que, grosseiramente falando, eles amortecem o impacto nessa região. Então, a gente tem aqui o menisco medial, aqui o menisco lateral. Por fim, também como ligamento extracapsular, a gente tem o ligamento patelar. O ligamento patelar ele vai da margem adjacente da patela até a tuberosidade da tíbia. Por fim, para finalizar o estudo da juntura do joelho, eu trouxe para vocês duas bolsas sinoviais. A gente tem essa aqui mais superior, que é a bolsa suprapatelar, e a gente tem essa daqui mais distal, a bolsa infrapatelar. A bolsa infrapatelar, ela pode ser chamada por algumas literaturas, essa daqui apontada, como bolsa infrapatelar profunda, enquanto essa mais externa seria a bolsa subcutânea infrapatelar. Caminhando então, gente, para uma região um pouco mais distal, eu trouxe aqui para vocês essa vista posterior da perna. Aqui a gente tem a tíbia e a fíbula, e aqui essa vista posterior da região mais do joelho, para poder mostrar essa primeira juntura, que é a tibiofibular proximal. Ela se dá aqui entre uma face articular localizada na cabeça da fíbula e uma face articular póstero-lateral da tíbia. Essa é uma juntura sinovial plana monoaxial e a gente consegue ver acima dela um ligamento importante, que é o ligamento da cabeça da fíbula, que é esse aqui. Ainda entre esses dois ossos, mais especificamente entre os corpos deles, a gente tem a tibiofibular média. Aqui nessa vista anterior da perna a gente consegue ver ela. Ela pode ser chamada também de membrana interóssea, assim como a gente tem no membro superior, e ela é classificada como fibrose do tipo sindesmose. Ainda entre esses dois ossos, só que unindo suas extremidades distais, a gente tem uma juntura que é a tibiofibular distal, aqui, classificada como fibrose do tipo sindesmose, e acima dela a gente tem um ligamento, que é o ligamento tibiofibular anterior. Trinchando um pouco melhor esses ligamentos, a gente tem aqui então, nessa vista lateral do pé, o ligamento tibiofibular anterior, aqui o ligamento tibiofibular posterior, e nessa vista posterior a gente só consegue ver o tibiofibular posterior. Chegando finalmente então na juntura do tornozelo, também chamada de juntura talocrural, que se dá entre as extremidades distais da tíbia e da fíbula, juntamente com a parte superior do talos, ela tem classificação como sinovial, gíngrimo, monoaxial. Nesse sentido, então, ela vai realizar os movimentos de flexão dorsal e plantar no eixo lateral, como a gente pode observar aqui na imagem. A flexão dorsal também pode ser chamada de dorsiflexão e ela conta com a participação da musculatura da parte anterior da perna para ser executada. Enquanto a flexão plantar, que é esse movimento característico do pé da bailarina, conta com a participação da musculatura da parte posterior. A juntura do tornozelo, gente, ela é um pouco mais fina em sua parte anterior e posterior, porém, lateral e medialmente ela tem ligamentos reforçando ela. Eu trouxe aqui primeiro, então, o ligamento medial deltoide, que a gente pode ver aqui nessa vista medial do pé. E o ligamento medial ou deltoide, ele na realidade é formado por 4 partes adjacentes e contínuas, que a título de curiosidade eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o tíbio talar posterior, aqui o tíbio talar anterior, aqui o tíbio calcâneo e aqui o tíbio navicular. O outro importante ligamento que a gente tem é o ligamento colateral lateral, vou mostrar ele para vocês nessa imagem aqui lateral do pé. Ele, na verdade, é formado por 3 ligamentos que são separados, que é o talofibular anterior, esse aqui, o talofibular posterior, esse aqui, e o calcâneo fibular, que é esse aqui. Entre esses dois,
o talo fibular posterior e o calcâneo fibular, a gente tem esse retináculo. A gente consegue visualizar também nessa imagem posterior dois desses ligamentos que eu comentei com vocês, que são o calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Esse aqui, perdão. Gente, finalmente, então, a gente chega nas junturas do pé. Como são muitas, eu preferi primeiro sintetizar para vocês, dar um aparato geral para que a gente possa destrinchar. A classificação de todas as junturas do pé, gente, vão se dar como sinoviais. Então, isso já é um ponto fácil para memorização. Grande parte delas são classificadas ainda como sinoviais planas monoaxiais, porém, a gente vai ver que não são todas. Inicialmente, então, apesar de não dar para ver muito bem nessa imagem, mas pode deixar que nos próximos slides terá uma imagem melhor para visualizá-la, a gente tem a talo calcanear, que seria nessa região aqui, e a talo calcanear, ela é classificada como sinovial plana monoaxial. Aqui a gente tem, nessa região, a transversa do tarso, que vai ser subdividida em duas, a calcâneo cuboide, selar biaxial, e a talo calcâneo navicular, esferoide triaxial. Ainda um pouco menores, a gente tem outras 3 junturas nessa região classificadas como intertársicas, que são a cúneo cuboide, que seria essa aqui entre o cuboide e o cuneiforme, ela é classificada como plana monoaxial. Ainda com a mesma classificação, a gente tem a cúneo navicular, que está entre o osso navicular e os 3 cuboides, os 3 cuneiformes, perdão. E a intercuneiforme, entre os cuneiformes, também classificada como plana monoaxial. Aqui, entre a fileira distal do tarso e os metatarsos, a gente vai ter a tarso metatársica, também plano monoaxial. Entre os ossos metatarsos, a gente tem a intermetatársica. E aqui, caminhando mais distalmente, a gente tem, entre os 5 metatarsos e as 5 falanges proximais, a gente tem a metatarso falângica, condilar biaxial. Por fim, a gente tem as interfalângicas, que vão estar entre as falanges e a legínguo monoaxial. Estudando então mais profundamente, gente, a gente tem como classificadas como junturas intertársicas 3 grupos. A gente tem a talo calcanear, a transversa do tarso, a cúneo cuboide, cúneo navicular e intercuneiforme. A gente vai estudar separado em 3. Os movimentos, que essas junturas intertársicas corroboram para a realização são de eversão e inversão do pé. A inversão e eversão do pé nada mais é, explicando grosseiramente, do que a planta do pé ela vai estar se aproximando ao plano médio do corpo, quando a gente faz a inversão do pé, e a planta do pé vai estar se afastando do plano médio do corpo, quando a gente faz a eversão do pé. Primeiramente, então, falando sobre a juntura subtalar ou talo calcanear, ela é classificada como sinovial plana monoaxial e ela é essa daqui, gente. Dá pra gente ver um pouco melhor nessa imagem. Ainda então, como juntura intertársica, a gente tem a transversa do tarso ou médio társica, que, como eu comentei com vocês anteriormente, ela vai ser subdividida. Aqui a gente tem a sua parte talo calcâneo navicular, classificada como sinovial esferoide triaxial, unindo esses 3 ossos. E aqui a gente tem a calcâneo cuboide, que é sinovial selar biaxial. A título de memorização, mas a classificação não se deve a essa razão, a gente tem entre 2 ossos, calcâneo cuboide, uma biaxial, e entre 3 ossos, talo calcâneo navicular, uma triaxial. Por fim, dentro das junturas intertársicas, nós temos essas 3 junturas pequenas, são um pouco menores, mais difíceis de serem visualizadas, e que têm ligamentos que levam o seu mesmo nome. A gente tem aqui, então, a cúneo cuboide e seus ligamentos, cúneo cuboides, cúneo navicular e intercuneiformes. Todas essas são classificadas como sinoviais planas monoaxiais. Passando agora, então, para a tarso metatársica, que eu já havia comentado com vocês que ela une a fileira distal do tarso com os metatarsos, estão aqui. Ela é classificada como sinovial plana monoaxial. Aqui nessa imagem fica um pouco mais lúdico. São essas aqui. Chegando então, gente, nas intermetatársicas. As intermetatársicas, elas são essas aqui entre os metatarsos e elas são classificadas como sinovial plano monoaxial. Passando agora para as metatarsos falângicas, elas vão se dar entre os 5 metatarsos e as 5 falanges proximais. Sua classificação é sinovial condilar biaxial e elas vão realizar a movimentação de flexão e extensão no eixo látero-lateral e de adução e abdução no eixo crânio-caudal. É importante frisar que essa abdução e adução elas vão ocorrer em relação ao segundo dedo. Falando agora então das interfalângicas,
As interfalânticas, elas têm a classificação semelhante ao que ocorre no membro superior. Ela é classificada como sinovial, gínglimo, monoaxial. Ela está nessa região aqui e ela se dá entre as falanges proximais e médias e entre as médias e distais. Lembrando que no primeiro dedo nós só temos 2 falanges. E ela vai realizar um movimento de flexão e extensão no eixo látero-lateral. Por hoje é só, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima!